Uma das mais importantes escolhas que fazemos tem a ver com o futuro. É a escolha da qualidade da sua formação acadêmica e profissional. E essa escolha é medida pela diferença que você faz no mercado. Quem escolhe o Nama, escolhe fazer toda a diferença. Escolhe tradição, qualidade, inovação, tecnologia, interatividade, credibilidade e infraestrutura. Escolhe o mundo de oportunidades. Vestibular UNAMA 2012. Inscrições até 4 de novembro. Falta de sinalização causa acidentes na capital. Falhas na estrutura interdita edifício no centro de Belém. Pelo menos 5 milhões de brasileiros vão realizar as provas do Enem neste final de semana. Agora no resumo de notícias. Após o estalo em um dos pilares de sustentação de um edifício no centro de Belém, moradores procuraram o Ministério Público para tentar uma solução junto à construtora responsável pelo prédio. Na madrugada do último domingo, moradores do edifício Wing, no bairro do Marizal, em Belém, deixaram os apartamentos depois de estalos em um dos pilares de sustentação da piscina do prédio, que tem 26 andares e apenas 2 anos de inaugurado. Na segunda-feira, houve uma reunião entre moradores, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Ministério Público e advogados da construtora. A princípio, os donos dos imóveis queriam indenização pelos danos causados, mas a proposta foi recusada pela Porte Engenharia. Na terça-feira, uma nova reunião entre o Ministério Público e a Comissão de Moradores terminou com a proposta de um termo de ajuste de conduta, onde a construtora se comprometeria a pagar as despesas com alimentação e hospedagem dos envolvidos no incidente, além de arcar com a contratação de uma equipe técnica para avaliar quais os reais danos à estrutura do prédio. A maioria das pessoas que mora no edifício Wing está hospedada em hotéis de Belém. O documento foi assinado na quinta-feira. Um laudo emitido esta semana descartou o risco de desabamento, mas por questão de segurança, os moradores afirmam que só vão retornar aos apartamentos depois que uma perícia independente for feita por técnicos da Universidade Federal do Pará. Perigo no trânsito. Falta de sinalização coloca em risco a vida de motoristas em Belém. Foi por pouco que este casal de irmãos não foi vítima de um grave acidente. Após voltarem do aeroporto pela Avenida Júlio César, o carro que conduziam bateu em uma placa de sinalização colocada na pista. Com o impacto, o veículo perdeu o controle e chocou-se contra um muro. Os irmãos foram salvos graças aos dispositivos de segurança do automóvel. Eles denunciam a falta de sinais luminosos que indiquem aos condutores que a pista está em obras. Isso aqui, como quem está fazendo a obra diz, é a placa de sinalização de que a pista está em obras. Diante do caso, a motorista diz que vai ingressar com uma ação na Justiça contra a Prefeitura de Belém. Tirei foto e vou entrar com uma ação, sim. Isso aqui é um absurdo, porque além do prejuízo material, por Deus estamos vivos, né? Porque vocês viram a imagem do carro. É muito sério o que aconteceu. Podia ter acontecido coisa pior, né? Após causar o transtorno, a empresa que faz o serviço de sinalização oriental nas pistas da capital continua a adotar as mesmas placas sem alertas luminosos. Com perigo iminente, só resta aos motoristas redobrar a atenção. Mais um registro de descaso na saúde. Grávida morre depois de ser recusada no pronto-socorro do Guamá. A tragédia começou quando o marido da jovem, que não quis se identificar, fez inúmeras ligações para o SAMU, mas não foi atendido. Por isso, Vanessa Cruz, de 26 anos, foi levada ao pronto-socorro por uma viatura da Polícia Militar. Mas chegando ao local, a grávida de 7 meses não recebeu atendimento. A porteira lá barrou que não tinha obstetra, que o médico estava lá. Aí falou, não deixou. O policial chegou lá, falou direito lá, pedindo socorro. Ela chegou, não, aqui não pode, não tem obstetra, na Santa Casa. Aí decidimos ir para a Santa Casa. A médica, que estava de plantão no PSM do Guamá, informou que não viu a paciente e, quando foi chamada, a polícia já tinha levado a mulher para a Santa Casa. Eu não vi a paciente, eu estava no consultório. Quando a técnica me chamou, eu fui junto com ela, me dirigi à portaria. Quando cheguei lá, o carro da polícia já tinha ido embora. Então eu não vi a paciente, não vi os policiais, não vi sequer a viatura. O soldado Bernardo, da Polícia Militar, conta outra versão. Cheguei, comuniquei em alto e bom tom lá, gritando socorro, socorro, socorro.
que nós tínhamos uma pessoa passando mal dentro da viatura. Eu cheguei lá no pronto-socorro gritando, pedindo socorro lá, e o maqueiro até começou a andar. Porém, quando eu comuniquei que era uma grávida, o maqueiro parou lá dentro e a grávida disse que não poderia fazer o atendimento porque lá eles não atendem grávida. Ele disse que era para nós direcionarmos até a Santa Casa. Na porta do pronto-socorro do Guamá tinha lá uma ambulância do SAMU e ninguém se manifestou para nada. Nós fomos então até a Santa Casa prestar o devido apoio a ela, já que ninguém se prontificou no pronto-socorro Guamá. Depois de não ter sido atendida, Elaine ainda foi levada para a Santa Casa de Misericórdia, mas mãe e filha já estavam mortas. Todos os profissionais que estavam de plantão no PSM do Guamá e os policiais militares foram prestar esclarecimentos na seccional de São Brás. A agente de portaria Rosa Souza, acusada de ter barrado a entrada de Vanessa no hospital, contou uma terceira versão da história. Não, jamais. Eu disse para ele que o portão estava aberto, ele poderia entrar. E imediatamente eu fui acionar a técnica para chamar a doutora. E ela foi chamar a doutora. Quando ela voltou com a doutora, eles pegaram a moça e foram embora. Quer dizer, não existe isso de que ela não poderia entrar no PSM? Jamais, até porque o portão estava aberto. Eu tenho testemunha que o portão estava aberto. Várias denúncias de irregularidades estão sendo recebidas nos centros prisionais do Pará. Em setembro deste ano, uma adolescente de 14 anos foi levada para a colônia Heleno Fragoso, em Santa Isabel. A jovem foi estuprada por detentos e obrigada a usar drogas. Outro escândalo foi registrado também no mês de setembro. Agentes prisionais denunciaram as péssimas condições de trabalho no Centro de Recuperação Feminino em Ananindeua. Esta funcionária do Centro de Recuperação, que não quis se identificar, diz que os muros são baixos e as celas com capacidade para 9 mulheres abrigam quase o dobro. Se não fizermos o que elas querem, de que forma? Tem que ser boazinha, tem que falar baixinho. Primeiro que ela diz logo: olhe, funcionária, a senhora já sabe, viu? Vou comunicar a doutora Lígia. Então, o que a interna disser, a doutora Lígia acata. Como já teve situação de colegas serem prejudicados lá dentro, a maioria é botado na rua, ou então é transferido para outra cadeia, porque a doutora Lígia, ela escuta as internas para que não haja rebelião. No presídio de Americano, os presos se rebelaram e 2 pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu no último domingo. Para todas essas irregularidades e denúncias, o presidente da SUSIP disse que providências já estão sendo tomadas. Temos em construção 9 casas penais no estado todo. Tá? De imediato, para coisa mais recente que você viu na mídia, a questão da colônia agrícola. Tá? Colônia agrícola, nós vamos abrir 360 vagas de imediato. 70 vai ser logo agora, até o final do ano, e mais 2 alojamentos com 120 cada um. Tá? Vou fazer o cercamento de toda a área de Americano. Vai ser construída mais um centro de triagem em Americano e outras casas no estado, com praticamente 1.700 vagas novas nesse curto período de 1 a 2 anos. Um homem foi preso em flagrante após realizar 15 assaltos em 2 semanas, todos no bairro de São Brás, em Belém. Leandro Ferreira Rosa, de 31 anos, usava esta motocicleta para fugir do local do crime. O cabo Raimundo Silva estava fazendo ronda quando o acusado foi detido. Esta vítima, que preferiu não se identificar, fala que voltava do trabalho quando teve os pertences roubados por Leandro. Quando desci na Vila Fará, passagem Tapajós, fui abordado pelo indivíduo aí que efetuou um assalto, me ameaçando de atirar, deflagrar um tiro em mim, se eu não entregasse meus pertences. E aí tive que ceder ao apelo do assaltante e, lamentavelmente, fui acometido desse assalto e perdendo meu celular e meus documentos. Apesar de ter sido reconhecido pelas vítimas na delegacia, o acusado diz que é inocente. Estou sendo acusado, mas vai ser provado que eu não roubei ninguém. Direito de falar, eles têm todo o direito de falar para pegar o safado que está roubando eles. Mas eu vou provar que não foi eu. Acompanhe as últimas decisões sobre a greve dos professores e dos funcionários do Banco da Amazônia. A greve dos professores da rede estadual já dura quase 1 mês. E se depender de acordos entre a categoria e o governo, esse tempo deve se estender. O impasse é o pagamento do piso nacional do magistério. A secretária estadual de administração,
disse que não há verba no orçamento para pagar a diferença de R$ 69 nos salários dos professores. Que nós tínhamos disponibilidade financeira para pagar, que eram 6,5 milhões de reais, nós antecipamos no mês de setembro, 30% do valor desse piso. Para a complementação do recurso final, nós precisamos do repasse de recursos do MEC. O governo do estado pediu um prazo de até 2 anos para reajustar o orçamento. A proposta foi recusada pelos professores. Nós não vamos aceitar a proposta do Estado de jogar aqui para 2 anos a integralização do piso. Não. A greve está mantida? A greve está mantida. Sem acordo, governo e professores devem se reunir na próxima quarta-feira para mais uma rodada de conciliação. Já nos bancos, os funcionários do BASA são os únicos que não aceitaram a proposta de reajuste e continuam sem trabalhar. A greve aqui já dura 25 dias. Pelo menos 5 milhões de brasileiros fazem neste sábado e domingo uma maratona que pode garantir a aprovação em universidades de todo o país. O Enem será aplicado em 40 mil locais às 13 horas, horário de Brasília. No sábado, as provas serão de Ciências Humanas e da Natureza. Já no domingo, os candidatos vão responder a questões de matemática e língua portuguesa, além da redação. No www.diarioonline.com.br você encontra todas as informações sobre o exame e fica por dentro da divulgação dos gabaritos. O resumo de notícias fica por aqui. Acompanhe o nosso Twitter do Diário Online. Até a próxima semana.